Meu bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom pessoal, para o vídeo de hoje estaremos finalizando o tópico que a gente começou a falar na nossa aula passada sobre os tipos de frações. Lembra que a gente falou sobre frações próprias, frações impróprias e frações aparentes, né? Então, no vídeo de hoje estaremos finalizando, abordando agora as frações mistas, que foi a fração que a gente deixou para falar numa videoaula sozinha, né, para também não ficar muito extenso e para a gente poder abordar mais exemplos sobre essa fração, porque quando falando sobre ela, muita gente sente mais dificuldade em relação a essa fração do que nas outras, né, por isso que a gente vai dedicar um vídeo exclusivo para essa fração. Tudo bem então? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Bom pessoal, retomando aqui, agora bora entender o que é uma fração mista, né? Qual a sua definição? Olha só, esse tipo de fração sempre será dividida em duas partes, uma parte inteira e outra parte fracionária, né? Então a fração mista, ela é uma forma de representação onde teremos uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Agora fica até uma situação meia contraditória, talvez, estranha, né? Porque fração é uma divisão em partes iguais, né? É uma divisão de partes fracionárias, né? Então a gente vai sempre utilizar essas frações que a gente viu, né? Numerador sobre o denominador, né? E a fração a gente entende como, todos os tipos de frações que a gente viu, né? Entende como uma parte de um todo, né? Só que as frações mistas, ela já vem, além de trazer essa parte de um todo, ela também vai trazer uma parte inteira. Fica uma situação bem diferente nas frações mistas, né? Porque a gente não vai ter mais só partes fracionárias, também vamos ter partes inteiras juntas. Então, nas frações mistas, como até esse nome mista, vem dessa mistura, né? Entre partes inteiras com partes fracionárias, né? Formando assim as frações mistas, né? E a gente vai ver que elas têm muita relação com as frações impróprias. A gente vai ver que frações mistas e frações impróprias seguem o mesmo conceito. Mais à frente a gente verá isso, né? Mas aí fica aqui a ressalva, olha só. Frações próprias, impróprias e aparentes, né, são no formato A sobre B, né? A, meu numerador, B, meu denominador, né? E assim a gente vai formando nossas frações, nossas divisões, né? E vocês viram no vídeo de definições e exemplos e no vídeo de leitura de frações e sobre os tipos de frações, né? Que a gente trabalhou com esse formato aqui, né? Nas frações mistas vai mudar uma coisinha, um conceito. Porque nas frações mistas é M por A sobre B. Agora, nas frações mistas, vamos ter esse M aqui, olha só. Que o M, que vai ser um número que vai ficar fora da nossa fração, vai ser a nossa parte inteira. E esse A sobre B vai continuar sendo o conceito de fração. Parte fracionária, né? O A é o meu numerador, o B é o meu denominador, e o M, que vai ser o número que vai estar fora da fração, vai ser a minha parte inteira, né? Então, nas frações mistas, vamos ter um número aqui fora da fração, que vai estar sempre acompanhando com a minha parte fracionária, né? Esse número vai ser minha parte inteira, né? E juntamente com ele, vamos ter ao lado dele nossa parte fracionária, né? Para a gente poder entender melhor esse conceito, bora ver agora alguns exemplos gráficos para a gente poder ver a forma visual do que acabamos de ver aqui nessa representação de uma fração mista, beleza? Bora lá! Bom pessoal, retomando aqui, agora bora entender um pouco essa forma gráfica que a gente pode transformar ela na nossa fração mista, beleza? Bora lá então, agora vem aqui, olha só. Bom, mas primeiro deixa eu voltar aqui, né? Bom, vocês podem estar olhando essas partes aqui e percebendo que isso parece meio que familiar, né? Essas representações assim, tipo, eu vou fazer essa análise desses dois aqui, desses três, ver o total de divisões e quantas partes eu estou trabalhando, né? Parece familiar. E sim, por que é? Porque lembra no vídeo dos tipos de frações, que foi o último que a gente postou, né? Que a gente viu as frações próprias, impróprias e aparentes? Então, né? Se vocês se recordam, as frações impróprias e as frações aparentes é a mesma análise que a gente faz. Lembra que a gente vê o total de divisões, não tipo somando, mas apenas o total que foi dividido, né? O meu todo, aqui foi 8 divisões, né? Quantas partes eu estou trabalhando? Assim eu formo minha fração imprópria, né? E a aparente. E a mista segue o mesmo conceito. Vamos olhar o total de divisões e formar nossa fração, né? Só que agora a análise vai ser diferente. Não vou apenas transformar numa parte fracionária, né? Eu também vou ver quantas partes inteiras eu tenho, né? E para a gente poder entender melhor o que seria essa parte inteira, é simples. É quando o seu numerador é igual ao seu denominador.
esse seria uma parte inteira, porque a parte inteira é como se fosse uma parte completa, que ela não tivesse faltando nada, porque é simples. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Pensando no contexto, como a gente está com um gráfico de pizza, vamos pensar numa boa pizza. Imagina que você e seus amigos saíram para comer uma deliciosa pizza, né? E vocês pediram um total de 2 pizzas para dividir no grupo, né? Aí a nossa pizza chega, cada pizza é dividida em 8 pedaços, né? Aí então, o que acontece? Durante o rolê, você e seus amigos comeram uma pizza completa, porém a segunda pizza comeram apenas 3 pedaços. Então, olha só, vamos fazer aqui a análise. Vocês comeram uma pizza completa e a outra apenas 3 pedaços. Uma pizza completa. Agora vamos fazer aqui a análise sobre como é que é a forma da fração mista. Lembra que o número aqui que fica fora, o m, né, que a gente representou aqui, é a parte inteira acompanhado com a parte fracionária. Parte inteira. Quantas pizzas a gente comeu completa? Não está faltando nada. Uma pizza. Porque se vocês forem ver aqui, ó, reparem, aqui eu tenho 8 divisões e quantas eu estou trabalhando? Nas 8 divisões que eu fiz. Então, o meu número de divisões, que seria o meu denominador, é igual ao número que eu estou utilizando, que eu estou trabalhando, né? Então, essa pizza aqui ela está completa. Então, quem vai no lugar do M? O número 1, que seria o total de partes de um todo que está completo, né? Que onde a sua divisão e as partes que eu estou trabalhando são iguais, né? Denominador seria o 8, numerador seria também o 8, né? Assim, completando tudo, então, olha só, seria a minha parte inteira, né? E qual seria a minha parte fracionária? A que está acompanhando. Olha só, eu tenho quantas divisões? 8. Então, lembrando, total de divisões é o meu denominador. E eu estou trabalhando com quantas partes? 3. E assim a gente formou a nossa fração mista. Eu tenho 1 inteiro e 3 oitavos. Beleza, então? E é assim que você vai fazer a análise. O número que está aqui fora, você vai ver quantas partes estão completas, né? Aqui eu só tenho apenas uma parte completa, então vai apenas o número 1, né? E a fração vai representar aquela que não está completa, né? Aquela parte fracionária. Porque aqui de 8 divisões estou trabalhando apenas com 3 oitavos, né? Então, o número M, né, que a gente viu, que é o que fica fora. Total de partes completas. Fração irá representar a parte de divisões, mas que estou trabalhando apenas com uma parte dela, né? Total de divisões em relação à parte que estou trabalhando, né? Bom, vê aqui já o segundo exemplo. Olha só. Aqui eu tenho 3 quadrados, né? Desses 3 quadrados, 2 estão completos. Opa, peraí. 2 estão completos, 2 estão inteiros, né? Completamente cheios. Não tem nenhuma parte faltando, né? 4 divisões, estou trabalhando com 4 partes. 4 divisões, estou trabalhando com 4 partes, né? Então, no total, eu tenho 2 inteiros. Quem é que representa o meu número de divisões, mas que está completamente cheia, que está inteira? O número de fora. Se são 2, né, que tem ali, então o número de fora vai ser 2. Esse aqui eu tenho 4 divisões, só que estou trabalhando apenas com uma, né? Então esse aqui vai representar a minha parte fracionária, né? Então, peraí, total de 4 divisões? Quem representa o total de divisões? Denominador. Estou trabalhando apenas com uma parte. Numerador representa o número que eu estou trabalhando, né? A quantidade de partes em que eu estou desenvolvendo e trabalhando, né? Então aqui eu tenho 2 inteiros e 1 quarto, né? Olha só. 2 inteiros, né? Esse número aqui de fora, então ele representa quantas partes estão completas, estão cheias, né? Então aqui, ó, 2 inteiros. E esse aqui de fora, 1 quarto, representa que tem que ele não está completamente cheio. Eu não estou trabalhando com ele totalmente cheio, né? Estou trabalhando apenas com 1 de 4 divisões. 1 quarto, né? Beleza, então? E esse último exemplo aqui, olha só. Eu tenho 4 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4. Só que desses 4, apenas, ó, 1, 2, 3 estão completos. Então, peraí. 3 dos 4 triângulos, 3 estão totalmente completos. 3 estão inteiros, né?
Então, o meu número m vai ser o número 3. E esse último aqui, que vai... Já de cara a gente já pode analisar que ele vai ser minha parte fracionária. Por quê? Eu tenho 3 divisões, total de 3 divisões, então denominador. Só que eu estou trabalhando apenas com 2. Então, eu tenho 3 inteiros e 2 terços, né? 3 inteiros, ó, 1, 2, 3 inteiros e 2 terços. 2 partes de um total de divisão de 3, né? Fazendo aqui essa mesma análise para outras aqui, né? 2 inteiros e 1 quarto, né? 2 inteiros, 2 que estão completamente inteiros, completos, né? E 1 de 4 divisões, 1 quarto, né? Mesma situação aqui, ó, 1 3/8. 1 inteiro, ó, 1 inteiro e 3 de um total de 8 divisões. 3 de um total de 8 divisões. E é assim que eu vou formando a minha fração mista, né? Vejo a quantidade de divisões e analiso a minha parte fracionária, né? Vejo quantas inteiras eu tenho, minha parte fracionária e assim monto minha fração, né? Parte inteira, parte fracionária. Beleza, então? Agora vamos ver só o exemplo reverso, né? A gente saiu daqui para chegar aqui. Agora bora sair daqui para chegar aqui, beleza? Bom, pessoal, retomando aqui agora o nosso último tópico, né? Vamos agora fazer o processo inverso. A gente partiu dos gráficos e transformou em frações mistas. Agora vamos só ver, por questão de curiosidade, né? Pegar essas frações mistas e transformá-las em gráficos, né? Numa forma mais visual. Bom, primeira situação que você vai ter que pensar. Eu vou ter que desenhar, tipo, quantos círculos, quantos quadrados, quantos triângulos, né? Vamos fazer essa primeira análise. Para isso, você sempre vai fazer esse esquema. Soma a quantidade de partes inteiras mais 1. Por quê? Olha aqui esse exemplo. Eu tenho quantas partes inteiras? 3. Então, quer dizer que de todos os desenhos que eu vou fazer, 3 vão estar 100% completas, né? E dessas 3 que vão estar 100% completas, só que vai ter mais uma que não vai estar totalmente completa, né? Que é a minha parte fracionária. Então, por isso que sempre vai fazer esse esquema. Soma a quantidade de partes inteiras mais 1. Porque você vai ter um total de 3 completas, mais uma que não vai estar totalmente completa. Por isso que efetuamos essa soma, né? Então, no caso aqui, eu vou ter que fazer 4. Porque dessas 4 vai ter um total completa, mais uma não completa, né? Então, aqui eu vou fazer 4 círculos. Vou fazer aqui, ó, 4. Aí, agora beleza, já sei a quantidade que eu vou ter que efetuar, né? Porque aqui, ó, 3 inteiras e uma que vai estar fracionária, né? Aí agora, depois disso, você vai ver o seu denominador, porque ele vai ser fundamental agora. Por quê? Lembra que frações são divisões em partes iguais, né? Esses meus 4 círculos estão divididos em quantas partes cada um? Tipo, cada um o todo foi dividido em quantas partes? Lembra quem vai te dar essa resposta? O denominador. Denominador é o número que irá representar o total de divisões que o todo sofreu. No caso, cada ciclo sofreu um total de divisões de 4 partes, né? Então, eu sei que eu vou ter que ter 4 partes nas minhas figuras, né? Considerando que tá figuras bonitinhas aqui, peço desculpa que visualmente não tá bonito, né? Mas bora lá, então. Então, para os primeiros passos vai ser fundamental. Você vai pegar o valor da sua parte inteira e somar mais 1 nela, né? Porque vai ser a parte inteira mais uma parte fracionária, né? E depois você vai olhar o seu denominador. O número que tiver no denominador vai ser o total de divisões que as suas figuras têm que ter, né? Aí agora, bora só marcar quem é quem, né? Eu tenho um total de 3 inteiros. Então, desses 4 ciclos que eu fiz, ó, 3 vão estar totalmente completos, né? Pois pronto, aqui, ó, 3 inteiros, né? Agora eu tenho 2 quartos, né? Então, no total dessas 4 divisões, quantas estão ocupadas? Lembra que a parte que você está trabalhando, a parte que está sendo ocupada, sempre é o numerador. Então, dessas 4 divisões, eu estou utilizando apenas 2. Estou trabalhando apenas com 2. Então, aqui, olha só. Agora, será que está a mesma representação? Vamos ver, ó. Eu tenho 3 inteiros e 2
quartos, né? 2 de um total de 4 divisões. Então, a nossa fração mista está representada aqui numa forma visual, né? 3 inteiros e 2 quartos. Beleza? Então, bora aqui para o segundo para a gente fixar melhor esse conceito, né? Agora eu vou aqui fazer então um outro esquema. Quantas figuras geométricas aqui eu teria que desenhar? Eu tenho um inteiro e eu tenho 3 quintos, né? Então lembra, você soma a sua parte inteira, o número que está na parte inteira, mais 1. Então, 1 mais 1, eu vou ter que fazer 2 desenhos, né? Porque efetuando 2 desenhos, assim, eu teria uma parte inteira e a minha parte fracionária, né? Vamos ver aqui. Também peguei um desenho mais chatinho de fazer, né? Do que pegar um fácil. Bora lá. Prontinho. Prontinho aqui. Então, olha só. Eu tenho quantas partes inteiras? Uma. Então, um desses desenhos vai ser 100% completo, né? Quer dizer que suas partes que foram divididas estão totalmente cheias, né? Só que aí a outra, eu tenho 3 quintos, né? Então, dessas 5 divisões, quantas estão completas? Apenas 3. Então, aqui, ó, eu vou colocar 3 divisões nelas, né? E assim, está representada nossa fração mista numa forma mais visual, né? Eu tenho um inteiro, ó, um inteiro e 3 quintos. Assim é a forma fração mista e assim seria numa forma visual que trabalharíamos. E aí, lembrando, seguindo aquele esquema, né? Primeiro você coloca faz a quantidade de desenhos necessárias, né? Soma-se o número inteiro mais 1. Então aqui eu tenho 1 mais 1, né? E aí você olha o seu denominador. No caso do denominador é 5, então tinha que ter um total de 5 divisões cada desenho. E depois basta você apenas completar cada um deles de acordo com seus dados. Beleza? Então, bora aqui para o último. Olha só, quantos desenhos eu vou ter que efetuar aqui? Eu tenho 5 partes inteiras mais uma parte fracionária. 5 mais 1, vou ter que então desenhar um total de 6 figuras, né? Que vou efetuar 6 triângulos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Considerando que está todo mundo bonitinho aqui, né? Aí então, agora bora fazer aqui a outra análise. Esses meus triângulos vão ter um total de divisões de partes em quanto? Denominador. Se o meu denominador é 3, quer dizer que cada triângulo tem um total de 3 divisões, né? Então aqui, ó. 1. Aqui, ó. 1, 2, 3, né? Então, vou efetuar cada triângulo, vai ter que ter um total de 3 divisões, né? E assim, a gente vai começando a montar a nossa fração mista. Beleza? Aí aqui pronto, ó. Já fiz meus 6 triângulos e cada um tem um total de 3 divisões, que nem está dizendo o meu denominador. Agora, basta apenas eu completar, né? Quantos desses triângulos são totalmente completos, cheios, inteiros, né? 5 deles. Então aqui, ó, 5 deles está totalmente completo, né? Então aqui, ó, 3, 4, 5. Beleza? Eu tenho 5 inteiros, mas minha parte fracionária de 3 divisões, apenas uma está sendo ocupada. Então, 1/3, né? E aqui representamos novamente nossa fração. 5 inteiros e 1/3, né? 5 inteiros e 1/3. De um total de 3 divisões, né? E assim, você passa a sua fração por uma forma mais gráfica, visual, né? Você soma a quantidade de partes inteiras mais 1, porque é a quantidade de partes inteiras mais a parte fracionária, que vai ser uma, né? Aí, você analisa quanto vai ser o total de divisões. Cada parte inteira foi dividida em quantas partes, né? Olha para o denominador. Com essas duas informações, aí depois é só completar, né? Aí você vai ver quantas partes inteiras tem, você completa elas totalmente, né? Porque a parte inteira quer dizer que ela está totalmente cheia, completa, né? Ou como a gente viu na parte da pizza, né? Foi totalmente consumida, mais a parte fracionária. Beleza? Então, pessoal, bom,
E aqui a gente finaliza o nosso vídeo explicando um pouquinho sobre as frações mistas, né? Por esse motivo eu deixei ela para um vídeo isolado, né, sozinho, para a gente poder ter mais tempo para poder explicar, trabalhar com mais exemplos em relação à fração mista, porque em comparações à outra, ela é um pouquinho mais chatinha devido à sua análise que tem que ser feita, né? Com uma parte inteira e uma parte fracionária. Beleza? Então, pessoal, bom, e por aqui a gente finaliza o vídeo de hoje relacionando o tema sobre os tipos de frações, né? E a gente abordou a nossa última fração, as frações mistas. Beleza, então? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza não só essa parte dos tipos de frações, né, que a gente viu as próprias, impróprias, aparentes e agora as frações mistas, como também a gente finaliza essa parte de definições, essa parte mais teórica sobre as frações, né? Porque no nosso primeiro vídeo a gente falou sobre, definimos o que era uma fração e vimos alguns exemplos, né, como na National Tazai, no Game No Life, entre outros, né? Também vimos a parte da nomenclatura, né, como se escrever e ler uma fração, né? E agora a gente viu, né, os tipos de frações, né? Quais são os seus tipos, exemplos e tudo mais. E por hora a gente finaliza, né, essa parte teórica, né? Essa parte de definições e outros assuntos. E agora, daqui por diante, vamos agora entrar em algumas operações que envolvem as frações, né? Vamos ver transformando uma fração em um número decimal. Vamos ver também transformando uma fração mista em uma fração imprópria e uma imprópria em uma fração mista, né? Aí vamos ver simplificação de fração e adentrando nas operações básicas, né? Soma, subtração, divisão e a multiplicação de frações, beleza? Então, agora que terminamos essa parte mais teórica, agora vamos entrar nos cálculos com frações, beleza então? Então, pessoal, agradeço muito pela atenção. Peço para você, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para também não perder mais nenhuma notificação, né, daqui em diante, que vai vir agora uns vídeos bem interessantes nessas partes de operações com as frações, né? Também peço para você não se esquecer de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok, que também lá tem algumas novidades, algumas coisas exclusivas lá nas nossas páginas, beleza? Então, pessoal, agradeço muito pela atenção e até a próxima.